Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar do absoluto zero a como personalizar o botão do seu aplicativo. Eu vou mostrar várias formas de você criar botões customizados. A gente vai aprender a criar vários tipos de botões customizados nesse vídeo. Você vai aprender a criar esses botões que você está vendo agora. Então, antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho e também ajudar a esse vídeo a ser posicionado. Com esse vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo vão encontrar com mais facilidade. Então ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo com mais facilidade, deixando o seu like. É rapidinho, é de graça. Muito obrigado pela sua colaboração. Se você é novo no nosso canal, se inscreve no canal, clica aí nesse botão vermelho, inscrever-se, se inscreve, ative o sininho, porque toda semana eu estou trazendo dicas sobre programação mobile, eu trago tutoriais, eu trago atualizações, então você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo, a gente vai aprender a criar esses botões aqui, ó. Então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Eu criei um projeto aqui no Android Studio, um projeto bem simples, que eu estou chamando aqui de botões customizados, é só para a gente poder criar esses botões. E aqui eu estou utilizando a Main Activity, a tela inicial para a gente poder estar trabalhando com a customização dos botões. Aqui eu estou utilizando um Linear Layout com a orientação na vertical. Todos os itens vão ficar na vertical dentro desse layout e também eles vão ficar centralizados. Então eu estou utilizando aqui o Gravity como center e aqui eu vou criar um botão. Então eu vou utilizar aqui o button, eu vou pegar toda a largura da tela e aqui eu vou pegar a altura como wrap content. Aqui eu vou definir um texto padrão que eu vou chamar de button e a cor desse texto vai ser branco por enquanto. Eu vou definir um espaçamento interno para ele, um padding de 15 dps, um espaçamento interno tanto na direita, esquerda, no topo e na parte de cima. E eu vou definir uma margem geral para todos os lados de 40 dp. Então esse botão é um botão mais simples. Quando você cria o botão, basicamente essa é a aparência que você vai ter no seu aplicativo. Um botão com a cor roxa, né? E basicamente um botão quadrado. Esse aqui é o botão mais simples. Mas nesse vídeo você quer aprender a customizar o seu botão. Ou seja, a criar componentes personalizados, mais atraentes para o usuário. Para melhorar a interface do seu aplicativo. O primeiro botão que a gente vai criar é esse botão aqui, ó. É um botão que tem os cantos arredondados e a gente vai ter a cor azul, que é a cor de background dele. Então, para a gente definir esse arredondamento, a gente precisa criar um arquivo desenhável, um drawable. E com esse drawable, a gente vai conseguir personalizar o nosso botão. Só que o nosso botão não pode ser só button, porque esse button ele vem do Material Design Component. A gente precisa trabalhar com o app compat button para a gente poder customizar o botão da forma que a gente quiser. Então aqui eu vou trocar para app compat, ó, já vai aparecer aqui, ó, app compat button e basicamente, ó, o meu botão ficou cinza, né? Ele mudou de roxo para cinza. Então a gente vai aprender a criar esse botão aqui. Então a gente vai criar um arquivo desenhável aqui dentro de res drawable, a gente vai clicar em cima de drawable, botão direito do mouse, new, a gente vai criar um drawable resource file, um arquivo desenhável, e esse arquivo desenhável eu vou chamar de background button, ou seja, vai ser o background do nosso botão. E aqui no root element eu vou definir como shape. Vou clicar aqui em OK, a gente está criando um arquivo desenhável que a gente vai personalizar o nosso botão. E agora a gente vai começar a trabalhar no nosso arquivo desenhável. Eu criei algumas cores aqui para a gente estar testando esses botões. Então eu criei aqui um vermelho, eu criei um azul e essas cores aqui já vêm por padrão no Android, que a gente vai estar utilizando também. Então vamos lá, a gente vai criar esse primeiro botão, a gente vai definir o tipo de shape, colocando aqui Android Shape. A gente pode trabalhar com retângulo, com ring, com oval, ou seja, um círculo, e com line, que é uma linha. Nesse caso, a gente vai trabalhar com retângulo.
E a primeira coisa que a gente quer fazer é definir um arredondamento em todos os lados do botão. Então, para definir esse arredondamento, a gente vai estar utilizando o atributo corners e a gente vai estar utilizando o Android Radius. E a gente vai definir um arredondamento em todos os cantos do botão de 30 dps. E aqui a gente vai fazer o fechamento. A gente também quer definir uma cor de background para esse botão. A gente vai fazer isso dentro desse arquivo desenhável. Então eu vou definir aqui o atributo solid e aqui eu vou passar o Android Color. Vou passar uma cor sólida que vai ser o azul, né? Que está vindo do nosso arquivo de cores aqui. É esse tom de azul que eu vou estar pegando. E aqui eu vou fazer o fechamento. Aqui do lado a gente já consegue ver que a gente tem o fundo azul e os cantos arredondados. Ó. Se eu trocar para 20, por exemplo, ó, ele diminuiu aqui. Ó. Se eu colocar, por exemplo, 10, ele diminuiu o arredondamento. Então você pode ir testando e ir brincando aqui no arquivo desenhado. Vou colocar como 30. Vou voltar aqui na minha Activity Main e aqui no botão eu vou definir uma cor de background. E a gente vai pegar esse arquivo desenhável e a gente vai customizar o nosso botão. Então, eu vou estar utilizando o Android Background e ao invés de eu passar uma cor, eu vou passar o nosso arquivo desenhável, que é o nosso Background Button, que vem da nossa pasta Drawable. E pode ver que a gente já consegue personalizar o botão. O botão ele tem os cantos arredondados e o fundo azul. Eu vou executar e vamos ver como é que ele ficou. Beleza, acabei de executar e a gente tem um botão bem interessante. Ficou bem legal esse botão aqui. Você pode testar outras cores, mas basicamente é assim que a gente cria um botão com os cantos arredondados. Agora a gente vai passar para o próximo botão. A gente quer criar agora um botão onde a gente vai ter os cantos arredondados somente na esquerda do botão. Repare que a direita do botão ele está quadrado, como vem por padrão. A gente vai colocar esse tom de roxo e a gente vai colocar também um ícone no botão, que é essa setinha aqui para a esquerda. Então ele vai ter o arredondamento, ele vai ter um ícone na esquerda e ele vai ter o fundo roxo. Agora a gente vai vir aqui no Background Button e a gente vai fazer essas alterações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma cor roxa, né, um roxo mais escuro. Então aqui na cor sólida eu vou passar essa cor aqui, que é o Purple 700, é um roxo mais escuro. Eu vou colocar aqui Purple 700, só que a gente vai ter um arredondamento somente na esquerda e não na direita. Então a gente não pode utilizar o Corner Radius. Utilizando o Radius, ele vai colocar arredondamento em todos os cantos do botão, ou seja, tanto no topo da esquerda, no topo da direita, na parte de baixo da direita, né, na parte de baixo da direita e na parte de baixo da esquerda. Então a gente vai estar utilizando corners, só que não vai estar utilizando o Radius normal. Então eu vou tirar aqui, vou deixar só corners, e aqui eu vou estar utilizando esse comando aqui. Você vai colocar left, que é a esquerda, e a gente vai trabalhar aqui, top left radius, ou seja, a gente vai colocar um arredondamento no topo da esquerda, ou seja, no topo aqui da esquerda, de 30 dps. Repare que a gente tem um arredondamento somente no topo da esquerda e a gente quer colocar na parte de baixo da esquerda. Então eu vou estar utilizando aqui, o left, o bottom left radial, ou seja, um arredondamento na parte de baixo da esquerda. E eu vou colocar 30 dps. Beleza, a gente vai ter um arredondamento somente aqui na esquerda e na direita a gente não tem. Se a gente quisesse colocar na direita, por exemplo, eu poderia utilizar aqui o top right radius, né? Ou seja, um arredondamento na direita do topo, né? No topo da direita, enfim. Mas nesse caso eu não quero. Se a gente voltar aqui na Activity Main, repare que o nosso botão ele já está conforme aqui a imagem. A gente está utilizando o mesmo background, então ele já vai mudar de forma dinâmica. O que falta agora é a gente definir um ícone, que é esse ícone aqui de arrow, essa flechinha. Então a gente precisa criar esse ícone no nosso projeto. Então vou vir aqui no projeto, vou acessar aqui Res, vou vir aqui em Drawable, vou clicar com o botão direito, New, vou criar um Vector Asset, ou seja, vou criar um ícone. E aqui eu já tinha trabalhado com ícone, né? Eu já tenho o ícone criado, mas eu vou vir aqui em Clip Art, vou dar 2 cliques, e você vai procurar aqui na lupa por arrow. E você vai conseguir visualizar várias flechinhas, né? Várias setas. O que a gente vai estar utilizando é esse daqui, arrow back. Esse primeiro aqui, você vai clicar em OK.
E aí a gente pode mudar o nome dele aqui para IC Arrow. E aqui em Color, você pode mudar a cor dele. Ele vai vir preto. Você pode dar 2 cliques aqui e trocar a cor desse ícone, beleza? Então vou colocar branco aqui, vou clicar aqui fora, beleza? Vou clicar aqui em Next, em Finish, e o meu ícone foi criado, ó, IC Arrow. Agora, como é que eu faço para colocar uma imagem no botão? A gente vai estar utilizando esse atributo aqui, ó, que é o Drawable Left, ou seja, eu vou colocar uma imagem na esquerda do meu componente. Se eu quiser colocar na direita, vai ser Drawable Right. Se eu quiser colocar no topo, vai ser Drawable Top e assim por diante. Então eu quero colocar uma imagem na minha esquerda. E qual que é a imagem? É o ícone que a gente criou. Então IC Arrow, que vem, né, da pasta Drawable, e a gente já tem aqui, ó, um ícone na esquerda do botão. Eu vou executar e agora a gente tem esse botão bem elegante, ó, ficou bem bacana esse botão. Então a gente já aprendeu a criar 2 botões customizados. Hein? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein? Conto com a sua ajuda. Bom, agora a gente vai criar o terceiro botão, que basicamente é um botão circular. É um círculo. Como é que eu crio um círculo, Marcos? Vou te mostrar agora. Vamos lá. A gente vai voltar aqui no nosso arquivo desenhável. E agora eu vou tirar esse corners, a gente não vai estar utilizando. Primeiro ponto aqui, eu quero que o meu botão ele tenha um fundo vermelho. Então eu vou trocar a cor sólida dele para red, né? A gente tem aqui o red criado no arquivo de cores. Eu vou trocar a cor e pegar o vermelho, que é o red. Já está vermelho. Só que eu não quero que ele seja um retângulo, eu quero que ele seja um círculo. Então eu vou mudar o tipo de shape. Não vai ser mais retângulo, vai ser oval. Então é só você escrever oval aqui e repare que a gente tem um círculo. Tranquilo, se eu voltar aqui na Activity Main, ele ficou oval, só que ele ficou muito diferente da imagem aqui. Aqui ele ficou realmente um círculo. É só a gente ajustar aqui, ó, a largura e a altura do botão. Então aqui na largura, ele está pegando toda a largura da tela, Match Parent. Então por isso que ele fica esticado dessa forma. Então é só a gente ajustar aqui, ó, a largura para mais ou menos uns 100 dps. Ó. Pode ver que já ficou muito melhor. E eu também vou ajustar a altura para 100 dps. Agora a gente tem um botão circular. Só que repare que as letras ficaram tudo bagunçadas. Por quê? Porque a gente tem uma imagem aqui. Então ele está tentando se ajustar aqui dentro. Então eu vou tirar essa imagem que está na esquerda, porque esse botão não tem imagem. E agora a gente tem o nosso botão circular exatamente como está na imagem. Vamos aqui executar. E agora a gente tem esse botão circular que ficou bem legal. Agora a gente vai aprender a criar esse botão aqui, ó, que ele tem basicamente essa borda roxa e o fundo dele é branco. Então repare que esse botão ele não é só arredondado aqui nos cantos. Ele tem uma borda. Como é que a gente cria essa borda? Vamos lá, vamos criar esse botão aqui. Então a gente vai voltar aqui em Background. A gente vai definir uma cor sólida para esse botão. A cor sólida é a cor do meio. Então a cor do meio dele vai ser branco. Então eu posso trocar para white, a cor do meio. Ele não vai ser mais oval, ele vai ser um retângulo. Então eu vou colocar como retângulo. E para criar essa borda, a gente vai estar utilizando esse atributo aqui, ó, que é o stroke, para a gente estar criando essa borda. E aí eu vou definir a cor dessa borda, utilizando o Android Color. Então a gente vai estar utilizando esse tom de roxo aqui, ó, que é um roxo um pouco mais claro, que é o Purple 500. Então eu vou estar colocando aqui, ó, Purple 500. Só que não está aparecendo nada aqui. Por quê? Porque eu preciso definir a largura dessa borda. Então, para definir a largura, eu vou definir aqui, ó, o atributo Android Width. E aí eu posso colocar, por exemplo, um dp, e eu vou ter uma borda bem fininha. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 dps, eu vou ter uma borda bem mais interessante. Se eu colocar 10 dps, a borda aqui, ó, ela vai ficar maior. Nesse caso, eu vou colocar 2 dps, que é a quantidade ideal aqui. Beleza, eu vou fazer o fechamento. Se a gente voltar aqui na Activity Main, repare que a gente tem aqui, ó, um botão quadrado. Por quê? Porque agora ele está com 100 dps de largura e altura. Então, vou voltar para Match Parent e também vou definir Wrap Contact. Só que a gente quer que as bordas fiquem arredondadas. Então, a gente vai definir o Radius. Vamos utilizar aqui primeiro o Corners, depois o Radius. E
e vamos definir 30 dp. Se a gente voltar aqui, a gente já tem os cantos arredondados. E eu quero definir também a cor do texto do botão que está no meio, nesse mesmo roxo. Então não vai ser mais branco, a cor do texto vai ser o Purple 500. Eu vou definir aqui, ó, Purple 500. E a gente acabou de criar esse botão, vamos executar. E agora a gente tem esse botão bem legal, ficou bem bonito esse botão. Você pode testar outras cores. Então a gente acabou de criar esse botão aqui com essas bordas. E por último, a gente vai criar esse botão bem elegante, que é um botão com fundo degradê, ou seja, um fundo gradiente. Então a gente vai criar esse degradê aqui, ó, com essa cor azul. A gente tem aqui um verde mais claro e um verde mais escuro. O botão vai ser arredondado. A única diferença é que o background dele vai ser degradê. Então tem várias cores aqui nesse botão. Então eu vou vir aqui no background. Eu vou tirar a cor sólida, porque não é mais uma cor sólida, vai ser um gradiente, vai ser um degradê. O radius vai se manter 30 dp, o arredondamento. E a gente não vai ter mais essa borda. Para criar um degradê, eu vou estar utilizando o atributo gradiente. E aí eu preciso definir 3 tipos de cores. A cor inicial, que é esse azul, a cor que está no centro, que é esse verde mais claro, e a cor final, que é esse verde mais escuro. São 3 cores. Então a cor inicial, eu vou estar utilizando aqui, ó, o atributo Start Color, ou seja, é a cor inicial, a primeira cor que eu vou definir, que é o azul. Então eu vou definir aqui o Blue. A gente já tem um azul aqui. Aqui no meio a gente tem um verde mais claro, que é esse verde aqui, ó. É esse Teal 200, já vem criado por padrão aqui no nosso projeto. Então eu vou estar utilizando uma cor no centro. Eu vou estar utilizando aqui, ó, o atributo Center Color. Eu vou passar essa cor, que é o Teal 200. Então a gente já tem uma cor no centro aqui. E a gente precisa passar uma cor no final. Então eu vou estar utilizando o atributo End Color, que é a cor final. Então a gente vai estar utilizando o Teal 700, que é um verde mais escuro. Se eu fizer o fechamento aqui e eu voltar, a gente já tem um degradê. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar a cor do texto do botão para branco. Então eu vou vir aqui e trocar para white. E a gente consegue também trabalhar nos ângulos. Por exemplo, se eu colocar aqui o ângulo de 90 graus, repare que mudou completamente aqui o ângulo das cores. O verde escuro vai estar na parte de cima, o verde claro no centro e o azul na parte de baixo. Se eu colocar o ângulo de 180 graus, é sempre de 90 e 90. Ele vai mudar o ângulo das cores, ó. Então já ficou diferente, ó. O verde escuro está aqui no começo, o verde claro no centro e o azul claro no final. Então ele mudou o ângulo. Se eu colocar 360 graus, aí vai ficar exatamente como na imagem aqui, ó. O azul no começo, o verde claro no centro e o verde escuro no final. Exatamente como está aqui. Então eu vou deixar 360 graus, eu vou executar. E agora a gente tem um botão com fundo degradê. Ficou muito bacana, ficou muito bonito. E você pode testar outras cores aí. Pessoal, basicamente é isso. Eu mostrei nesse vídeo como criar 4 tipos de botões, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade foi 5 tipos de botões. Eu ensinei você a criar, a customizar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!